Tá, beleza. Tô gravando. A gente tá dando início à aula, porque hoje eu acho que vai ser a aula mais importante que a gente tem dentro desse curso, tá? Porque eu vou ensinar a principal ferramenta de modelagem, que é extrusão, tá? Eu vou estar tentando ler aqui o chat. Deixa eu ver, já tem uma galera aqui. Sejam muito bem-vindos quem chegou, tá? Vai ficar gravado, tá sendo gravado, tá? Eu vou ter que ativar minhas teclinhas aqui, se bem que essas teclas ela só tá me atrapalhando, mas hoje ela vai ser necessária, tá? Peraí, tô lendo o caderno pra gente não se perder. Bom, primeira coisa eu tenho que revisar, né, algumas coisas que a gente fez, né? Principalmente sobre as chaves de comando, porque elas vão ser muito importantes, tá? Vou vontade de espirrar que não passa. Bom, a primeira coisa, primeiramente, né, pra gente aprender sobre a extrusão, eu tenho que ativar meu gizmo, tá? O gizmo fica aqui, tá? Aqui fica ativo o principal gizmo, que é o gizmo de movimentação, né, que você puxa pelas setinhas, tá? Bom, com ele ativo, porque ele sempre vem desativado por padrão, a gente vai revisar sobre as chaves de movimento, que são simples, que é o botão atalho, né, no caso, G, R e S, tá? O G eu movimento, quando eu aperto o G e mexo o meu mouse, eu movimento meu cubo para lá e para cá, e eu coloco ele numa posição. Quando eu clicar o botão esquerdo do mouse, né, eu aplico, tá? Beleza? Ok. Se eu rotacionar, apertar R e girar aqui o mouse, mesmo processo, né? Apertei R, mexi meu mouse para cima e para baixo, para o lado para o outro, eu tô mexendo aqui o meu cubo. Coloquei na posição que eu quero, eu aplico o botão do mouse, ele trava e aplica a sentença de rotação, tá? Mesma coisa o S. Tá no tamanho que eu quero, eu aplico, tá? Facinho, tranquilinho, tá? Isso vai ser fundamental a gente ter dominado para poder passar para essa etapa de extrusão, tá? Outra coisa que é super importante, travar eixo, tá? Porque lembra que eu tinha falado que essa visão que a gente tá vendo 3D, essa daqui, ó, perspectiva, ela não é o ideal para se modelar. Obviamente tem pessoas que já tem tanta prática no Blender, lidar com gizmo, que eles modelam tipo nessa visão aqui, fica perfeito a todos os lados, porque enfim, a pessoa já tem muita prática. Mas a gente tem que aprender a travar os eixos, tá? Principalmente o 7 e o 1, tá? Esses dois eixos, tá? Porque o 7 a gente vê de cima, né, que é a visão de Zeus, que Zeus fica no Olimpo, ou Dragon Ball Z, que tá voando, né? E o 1, que é da frente, né? A visão da frente. Se aqui fosse um bonequinho, aqui seria o rostinho dele, né? Tá vendo? E é assim, tá? Beleza. Tendo isso em mente, podemos passar para a etapa. Eu já dei uma revisada sobre as chaves de comando, tá? Tô lendo aqui o caderno, tá? GS, beleza. Passou a mostrar os princípios da extrusão. Exatamente isso daí. Mas antes de mostrar o princípio da extrusão, na verdade, eu gostaria de apresentar um conceito de modelagem para vocês antes disso, que é o conceito de utilizar blueprint, tá? Bom, eu coloquei aqui a minha crosshair, na verdade a crosshair que fala, né? Eu falo crosshair porque, enfim, eu sou burro. Ó, a gente coloca a crosshair aqui no meio, tá? E eu vou adicionar o que? Eu vou dar um Shift A e eu vou colocar uma imagem, tá? Vista de frente, botão 1, tá? Coloquei. Eu vou adicionar uma imagem de background, tá? Deixa eu fazer de novo porque eu acho que eu fiz muito rápido. Ó, quando eu apertei Shift A, apareceu um menu de ADD e eu vou colocar aqui imagem background, tá? E eu vou colocar aqui uma imagem que eu chamei de Play 1, que é um Playmobil visto de frente, tá vendo? Ele tá sendo visto de frente, tá? Beleza, eu só tenho que dar um pouquinho de opacidade aqui porque o branco me cega, beleza? E eu vou apertar agora o
3, que ele virou de lado, tá vendo que a imagem tá de frente, apertei o 3, a imagem virou totalmente de lado, o 3 do teclado numérico. Eu vou adicionar outra imagem de background, que é o Playmobil de ladinho, tá vendo? Então tem de frente e de lado, tá vendo? Eu fiz de uma forma que quase a imagem tem do mesmo tamanho, né? Isso aqui que vocês estão vendo, ó, se por exemplo, se eu mexer o mouse, ela vai sumir. Agora, se eu travar no eixo 1, ela aparece de volta. Travei no eixo 3, ela aparece de volta. Deixa eu dar uma opacidade aqui, tá? 1 e 3. Quando eu mexer, vai desaparecer. Por que ela desapareceu? Porque ela é uma imagem de background. A imagem de background, ela só vai aparecer nos eixos 100%, tá vendo? No 1 e no 3. Se eu colocar o 5, ela desaparece, tá? Eu também posso colocar uma imagem de referência, no caso, eu acho que, sei lá, enfim, eu vou colocar isso aqui mesmo. A imagem de referência, ela vai ficar do jeito que minha câmera está apontada e ela vai sempre aparecer, tá? Ela sempre vai aparecer no ambiente 3D. Essa aqui é uma imagem de background que só aparece nos eixos 100% e a de referência aparece em todos os momentos. Por quê? Eu estou mostrando isso aqui para vocês e porque vocês têm que já se adaptar a isso, tá? Porque a gente modela utilizando blueprints, tá? O que é o blueprint? O blueprint nada mais é que um esquema de montagem, tá? Tipo esquema de montagem de qualquer coisa. Se você vir aqui no Google e procurar, sei lá, blueprint, assim, ó, Google mesmo, e vir imagens, você vai achar esquemas de montagem de tudo, principalmente parte de estrutura de casa. Mas a gente geralmente tem uma vista de frente, de cima, de várias coisas interessantes, principalmente de arma. Aqui, carro, principalmente, a gente tem uma vista de lado, de frente e do topo do carro. O carro é a coisa que mais tem blueprint, porque a gente modela dessa forma dentro do Blender, tá? Com blueprint. No caso, aqui a Leandrinha ela foi modelada, eu tenho umas imagens de referência, eu utilizei, mas o conceito de blueprint é o que a gente vai utilizar na aula de hoje para poder falar sobre extrusão. Obviamente eu não vou modelar um Playmobil na aula de hoje porque ele é um pouco complexo para poder explicar. Eu vou deletar tudo, na verdade eu vou criar um novo, tá? Eu vou colocar outro blueprint, mas para isso eu tenho que colocar numa vista de cima, tá? De Zeus, e eu vou ter que adicionar aqui, ó, Shift A, imagem de background. Eu tenho um blueprint de uma coisa que é muito legal, que é uma faca, tá? Essa faca aqui eu vou esticar e eu vou colocar ela mais ou menos no centro aqui. Deixa eu só dar uma opacidade nesse troço aqui, assim tá bom para mim, beleza? Diferente do Playmobil que eu fatiei, a faca ela tá todo o blueprint, esquema de montagem, quer dizer, o esquema dela, né, o tamanho, tá tudo numa imagem só, tá? E essa daqui é uma faca, esse aqui é um órgão certificador, no real, né? Então, tipo, a gente pode aproveitar isso pra gente, tá? Então, a imagem tá vista de cima e com isso eu consigo explicar o principal conceito de modelagem dentro do Blender. O Blender, ele é um programa que ele é especializado em modelagem de caixa. Aí você fala, pô, você vai modelar uma caixa? Não. Modelagem de caixa, ela é a modelagem do baixo polígono para o alto, tá? Por exemplo, eu vou modelar uma coisa, eu começo com pouco polígono e essa coisa vai aumentando até ficar no nível que ela tá bem cheia de vértices, tá? Quando você faz uma modelagem do baixo, né, para o alto, é chamado de modelagem de caixa. Quando você começa vértice a vértice ou face a face. Quando você começa de uma massa, tipo que nem eu fiz a Leandria, eu comecei de uma massa e fui puxando como se eu estivesse modelando uma argila, ela é chamada de modelagem de clay ou modelagem de massa. Então existe esses dois tipos de modelagem. O Blender ele é especialista em modelagem de caixa. O ZBrush é especialista em modelagem de clay, tá? Em base de massa, tá? Só que aqui dentro do Blender a gente tem o ZBrush genérico, que é essa parte Sculpt, que é assim, o ZBrush é infinitamente melhor, só que aqui dá para brincar, dá para fazer muita coisa legal aqui com essa modelagem, sabendo utilizar todos os pincéis e tal. Isso aqui é a modelagem de caixa, quando em vez de eu ficar puxando vértice a vértice, né, tanto eu dei um tab e vai travar tudo. Aí, ó. É tanto vértice que não dá nem para ver, ó, tão piquititico, tá? Isso aqui é uma modelagem de caixa. Então,
eu consigo fazer várias coisas aqui. Por exemplo, colocar ruga aqui, né? Tá vendo? Tipo, modelagem como se eu estivesse modelando, sei lá, um biscuit, né? Tipo, sem caroça, tudo. Aí, enfim, você puxa de lá, ó, você puxa aqui, tá vendo? Você faz modelagem como se fosse uma massinha. Mas qual que é o problema dessa modelagem, tá? Essa modelagem, quando é feita dessa forma, quando é finalizado o projeto, existe a próxima etapa, que é retopologia. É que você transformar isso tudo aqui em alto polígono e em baixo polígono para poder ficar aceitável dentro do jogo que você vai utilizar aquela malha, tá? Então, geralmente a etapa da retopologia é uma dor de cabeça para muita gente, tá? Muita gente tem problema com retopologia, tipo assim, até os mais profissionais modeladores de 3D odeia retopologia. Tipo, é fato, né? Eu vou apagar a Leandrinha aqui, deixa eu ler o que vocês estão falando aqui. Eu adoro retopologia, mas é uma dor. Exatamente, é uma dor de parto. Mas quando você faz a modelagem de caixa, você pode pensar de uma forma que você não precise fazer a retopologia, tá? Porque você não precisa atingir o máximo do potencial da malha para poder ficar detalhada, tá? Então, assim, a modelagem de caixa é um pouquinho limitada, porque a gente vai ter que fazer uma coisa meio que arcaico, né? Diferente da modelagem de massa. É só isso que vocês precisam entender até aqui, porque eu não vou me especializar mais nisso a partir de agora, porque eu tenho que explicar o que é extrusão, tá? Bom, extrusão, eu tentei procurar na internet, ChatGPT, eu pesquisei, eu falei o que é uma extrusão. Eu só achei coisa chata de uma forma técnica e, sei lá, nerd, né? De tentar explicar o que é isso. Tá, mas o que você tem que saber o que é uma extrusão? Primeiramente, eu tenho que estar em modo de edição de objeto, aquele que a gente aprendeu na aula passada aqui. Mexe aqui. Tá. A extrusão do atalho, marquem aí, ó, o atalho E, tá? A extrusão, a maneira mais fácil que eu consegui de explicar isso é que faz nascer um Beregenites igual o Beregenites que você está selecionando, tá? Quando você apertar E, você vai fazer nascer um Beregenites novo e você puxa com o mouse, ó, tá vendo esse Beregenites? No caso, o Beregenites que eu escolhi é o vértice. Então, quando apertei E, né, ele fez nascer um novo vértice. Se eu tivesse selecionado um Edge e apertado E, o Beregenites que eu selecionei, que deu extrusão e fez nascer, é o Edge. Mesma coisa com a face. Se eu apertar E e puxar, vai nascer uma face. Uma face igual o que eu selecionei. Se eu selecionar a coisa inteira e apertar E, né, e puxar, vai nascer, mas enfim, você vai tipo fazendo nascer coisas da coisa que você selecionou, entendeu? A extrusão é exatamente isso, e a extrusão ela é a principal ferramenta de modelagem, pelo menos a minha extrusão, tá? Para mim, a minha extrusão é a principal ferramenta de modelagem. Eu gostaria de perguntar se vocês entenderam o que é extrusão. Fazer nascer um Beregenites igual o Beregenites que você está selecionando. É só dessa forma que eu consegui explicar, tá? Beleza? Vamos para o próximo passo, tá? Eu vou adicionar aqui novamente aquela imagem lá do background da faca, mas eu vou ler o que vocês estão falando. Eu vou deixar num tamanho ok, né? E eu vou aqui deixar opaco, tá? Deixa eu ler o que vocês estão falando. Sim, o Daniel tá aí, muito bem-vindo. O Daniel também já tá bem ninja no 3D, tô muito feliz com isso. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu coloquei na imagem de cima e eu vou adicionar uma face, tá? Por que a face? Por que não um cubo, qualquer outra coisa? Eu gosto de partir das minhas modelagens de um vértice só. Na real, eu coloco a face só para deletar esses 3 vértices e deixar só essa bolinha, tá vendo? Essa bolinha que eu consigo mexer ela para lá e para cá, tá? Por que eu faço dessa forma? Antigamente no Blender, quando a gente apertava Shift A, existia uma opção em Mesh para você adicionar um vértice single, né? Unitário, sozinho, um vértice sozinho.
Depois eles tiraram isso e colocaram como add-on, né? Tipo assim, add-on não. Ele veio aqui na preferência em add-ons, você escrevia assim, extra, aí aparecia assim, mais meshes para você adicionar dentro da biblioteca aqui, você conseguia instalar para voltar a colocar esse vértice separado. Nessa nova versão não tá, tá? Então a única forma que eu tenho de colocar um vértice só é colocar uma face e deletar os outros, tá? Então eu tenho um, tá? Eu faço dessa forma. Pode ser uma forma ineficiente, mas esse é o meu modo de fazer, tá? Então, a partir daqui, com esse vértice, a gente vai começar a modelar essa faca, tá? Essa imagem ainda tá muito branca. Para quem não sabe, eu sofro de fotossensibilidade, tá? Então, coisas brancas me fodem muito de verde e amarelo. Então, beleza. Eu vou colocar exatamente aqui, daqui que eu vou partir para modelar essa faca. Eu vou utilizar apenas o E travado no eixo 7, tá? Então, quando eu puxar aqui, ó, eu fiz essa linha, tá? Ela vai ser sempre 100% reta porque ela tá travada no eixo de cima, tá? Deixa eu ler. Então, eu sempre mudo a cor das coisas. Então, beleza. Por que que eu tenho que estar travado no eixo de cima? Porque a extrusão, tá? Ela é um comando ingrato. Comando E, tá? Vou deixar aqui, ó. O E de extru. Só extru ali, tá? Beleza, o E de extrusão. Porque se você coloca na versão 3D e você puxa o E pra lá e pra cá, ele vai ficar perdido no espaço, ó, tá vendo? Você puxa, tá assim com essa visão, tá perdida no espaço. Mas a partir do momento que eu travo aqui em cima e puxar aí pra qualquer lado, elas sempre vão dar sempre em reta. Tá vendo? Tá reto. Então, parte do princípio da extrusão é você ou travar a câmera, que eu gosto de fazer isso, ou quando eu apertar, por exemplo, o E, eu tenho que apertar o X para onde eu quero. Eu tenho que apertar o eixo para onde eu quero extrusão. No caso, o X. Eu vou ter que apertar X, aí eu vou puxar reto. Mas isso eu acho bem cômodo, né? A gente perde bastante tempo de produção. Então, como é que eu faço a minha coisa? Eu aperto o E. Quando eu chegar onde é que eu quero, mais ou menos, eu aplico com o mouse. Soltei, beleza. Eu posso também puxar com um gizmo, né? Aqui, ó. Que eu faço também dessa forma assim. Em vez de apertar e puxar para um lugar, eu aperto o E e já aplico. Essa também é uma forma que eu faço. E eu puxo pelo gizmo, né? Tá vendo? Beleza. Mas eu não sei se vocês repararam que a gente tem uma curva, tá? E eu só vou terminar só o corpo da faca para cá, ó. Tá? E agora vem mais um comandinho legal, tá? Na aula de hoje eu só vou falar de extrusão de vértice. E nas próximas aulas eu vou mostrar outras extrusão e entrar em outros assuntos, tipo falar de face, normal map, tá? A gente vai ter mais um atalho, tá? Que eu vou chamar de colocar outro Beregenites no meio, que é o CTRL, Ctrl mais R, tá? Marca esse atalhozinho aqui, ó, Ctrl R, tá? O Ctrl R nada mais vai fazer que colocar um vértice entre os dois, tá vendo? Se você colocar o mouse por cima, vocês estão vendo aqui que, opa, que ela tem uma bolinha aqui. Ó, deixa eu tentar aproximar mais. Ó, eu peguei esse vértice aqui, mas o meu mouse está em cima da linha. Apertei Ctrl R, apareceu um vértice aqui exatamente no meio entre os dois, tá? Aí eu vou clicar a primeira vez, né? Aí, beleza, ele já está aplicado. Eu coloquei um vértice entre esses dois segmentos. Então, esse aqui eu coloquei aqui. Beleza, eu vou colocar mais um aqui. Ctrl R, coloquei mais um aqui. Só para dar essa suavizada aqui na curva. Vou colocar mais um aqui, tá? E aqui, tá? Agora, eu quero que vocês reparem em uma coisa que eu chamo de janelinha... que ela é tímida, uma janela tímida, tá? Ela aparece e desaparece, tipo, ela sempre aparece rapidinho e some e ninguém vê ela, né? Mas ela é uma janela muito útil e ela salva vidas. Por exemplo, vou colocar aqui um add com Ctrl R. Coloquei, a janelinha apareceu ali tímida, tá vendo? Eu vou abrir ela, vou ver o que ela tem aqui. Opa, ela tem alguma coisa aqui interessante.
Essa janela aparece para tudo que você vai fazer. Então ela tem muitas opções legais. No caso aqui ela está falando o número de cortes. Eu vou colocar 3. Então eu já coloquei 3 aqui. Ó. Tá vendo? Ela sumiu porque quando eu apliquei ela já fez o trabalho dela, tá? E se vocês forem ver, sempre aparece uma janela tímida aqui, ela sempre é fechadinha, tá? E aqui eu tenho até tipo assim controle de tudo. Essa janela ela é muito roubada, tá ligado? Tipo, ela aparece timidamente, mas você sempre tem que olhar ali porque ela sempre tem alguma coisa muito útil e interessante, tá? Vou colocar um aqui, tá? E beleza, eu já fiz o shape da minha face, da minha faca, quer dizer, eu já fiz o shape da minha faca, tá? O aramado dela, pelo menos em torno, né? E agora mais um comando legal, que é o terceiro comando e último dessa aula, tá? Que é o comando F, tá? O F, ele significa face, tá? O F é igual a face. Mas, para cá nos vértices, o F vai ser fechar, tá bom? Fechar. F igual fechar, tá? Quando você chegar em algum lugar que não tem conexão, você pode fazer de duas formas, tá? A primeira é você selecionar com o Shift os dois vértices e apertar um F de fechar que você vai fechar, você vai criar um looping, tá? A outra, menos eficiente, mas existe, é você dar uma extrusão, tá vendo? E tentar colocar o Beregenites aqui em cima. Mas, como eu falei no princípio da incerteza de Heisenberg, tipo, em escalas quânticas nada vai estar no exato lugar que ela está posicionado. Quanto mais você descer, mais você vai estar fora da posição que você acha que ela está, entendeu? Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. É muito interessante a física quântica que eu adoro. Beleza, como é que eu faço para grudar esses dois, tá? Eu posso selecionar os dois ao mesmo tempo, apertar S0. O 0 não tá pegando porque o teclado numérico tá desligado. S0, tá? Eu acho um pouquinho ineficiente, né? Ou eu posso vir aqui ativar esse imã aqui, ó, tá vendo? Esse imãzinho aqui, tem um imã aqui. E aqui nesse imã vai ter várias opções, tá? Que é chamado de snapping, tá? Aqui o snapping tá desligado porque o imã não tá ligado, tá? Essa daqui é uma opção um pouquinho complexa. Na verdade, toda essa janela aqui, ó, ela é muito útil, mas é complexo, tá? De explicar na aula de hoje. Vamos explicar isso aos pouquinhos. O primeiro botão que eu quero que vocês conheçam é o imã, que ele é o grudar snap, tá? Deixa eu ler o que vocês estão falando. M igual merge center. Já adiantou pra caramba, né? Então, mas eu queria explicar de uma modo, né? Beleza. Beleza. Eu vou ligar o imã e eu vou trocar aqui para a opção de vertex, tá? Então, quando eu mexer esse vértice e chegar perto de alguma coisa, na verdade era para ele ter grudado, não sei porque ele não grudou. Ó, ele grudou, tá? Quando você chegar perto de algum... ele gruda, né? Ele não estava grudando ali, não sei por quê, porque eu acho que ele está em escalas quânticas, né? Então, tipo assim, ó, nessa escala aqui ele já gruda certo, ó. Por exemplo, tô mexendo, pá, grudou, né? Grudou, tá? Mas o que que acontece quando a gente coloca dois vértices muito perto um do outro? E esse é o grande problema da extrusão, tá? Quando você tem vários vértices em um local só, eles não se transformam em um. Tem vários vértices ali, tá? E um grande problema da extrusão que eu tenho que abordar aqui, que eu vou ter que mostrar em uma caixa, no caso, né? É quando a gente dá uma extrusão sem querer e deixa o lugar lá. Porque se eu puxar aqui, eu sei que tem face aqui. Mas no caso, é uma face em cima da outra, né? Vocês estão vendo? Uma face em cima da outra. Isso muitas vezes dá problema tanto em rig quanto na hora de fazer textura. Não vou me detalhar nesse problema, mas a gente nunca pode ter face em cima de face, tá? Assim, dessa forma. Como a gente nunca pode ter vértices duplicados no mesmo lugar. Aqui, tá vendo? Tipo assim, a gente não pode ter esses vértices aqui, ó.
Eles não podem estar dessa forma desconectados, tá? A gente tem que soldar tudo, tá? Tipo assim, soldar tudo. E deixa eu só ver aqui, porque a Liv falou uma coisa muito interessante. O merge center, comando merge não resolve. Exatamente era esse comando merge que eu ia ensinar. Na verdade é o cleanup, né? Bom, eu sei que essa aula tá muito cheia de comandos e muito cheia de atalhos. E hoje vou falar um pouquinho. Na verdade, eu gostaria que vocês fizessem isso, se vocês estão acompanhando toda essa saga de Blender. A gente colocasse um shortcut no clean. Clean de limpar, né? Tá? Clean de limpar. E onde o clean de limpar fica? Ele vai ficar em vertex. Não, ele fica em mesh, desculpa. Mesh, tá vendo? Mesh. Cleanup aqui, penúltima opção, tá? Beleza. Aqui, ó. Mesh, cleanup, última opção. A gente vai ter esse penúltimo, merge by distance, tá? Que significa soldar pela distância, tá? Quando você clica nele, você tipo solda todos os vértices que estão próximos um do outro, tá? E eu vou criar um atalho para ele, tá? Eu vou criar um atalho, tá? Para eu criar o atalho, eu tenho que mostrar para vocês qual atalho que vai ser. Eu vou ter que importar um objeto, teclado com comandos, tá? A gente tem aqui nosso teclado, deixa eu esticar. Colocar aqui na visão de coisa. Eu vou bindar, deixa eu ver aqui, essa tecla aqui, ó. Eu vou bindar essa tecla do lado do shift. Não, eu consigo errar a setinha. Essa tecla aqui, eu vou bindar, tá? Então, essa tecla, ela vai estar aqui, ó. Deixa eu pegar esse mesh, colocar em modo de edição, tá? Isso é muito importante, tem que estar no modo de edição, que eu esqueci, acabei esquecendo. Eu vim mesh, cleanup, aí eu vou vir aqui merge by distance, clicar com o direito, tá? Aí vai aparecer essa janelinha, eu vou assignment shortcut aqui, vou clicar aqui, consequentemente eu vou apertar o botão que eu quero, que é exatamente aquele ali que tá aqui, tá? Beleza, eu acho que eu apertei o outro, cara, eu sou muito burro. Bom, eu apertei o botão que eu setei ali, né? Então, por exemplo, né? Reparem que aqui está desconectado. Eu vou pegar tudo e apertar o meu atalhozinho lá. Tá? Reparem que aqui a janelinha apareceu aqui do nada. Ela falou assim, ó, você está dando margin by distance em coisas que estão 0,00.1 milímetro de distância. Significa que aqueles dois vértices, eles se conectaram, eles se soldaram, entendeu? E essa janelinha, ela vai ajudar você até naqueles vértices que estão muito perto quando você faz uma coisa, você tem que juntar eles, por exemplo, aqui, ó, né? Vou pegar tudo, eu vou pegar o atalho que a gente bindou, aí aqui eu vou aumentar, ó. Aí vai ter um momento que ele vai grudar porque eu aumentei para 1 milímetro, então ele grudou todos aqueles vértices, tá vendo? Ele soltou, grudou. Essa janelinha aqui salva a vida. Ela parece tímida ali, né? Não era para aparecer, tinha que estar estampada em todo lugar essa janelinha, tá? Beleza, eu tenho aqui o shape da minha faca, né? Tipo, pelo menos o aramado dela é o princípio da modelagem, tá? E eu não vou me focar mais nessa aula, porque ela basicamente já encerrou. E era só isso para eu falar mesmo. Temos 3 atalhos importantíssimos aqui para vocês pegarem, tá? E o exercício que eu vou passar para vocês é vocês fazerem exatamente isso que eu fiz, tá? E bom, se vocês quiserem criar shortcut ou não criar shortcut ou fechar com F, tanto faz. Eu só gostaria que vocês fizessem todo o contorno dessa faca dessa forma que eu fiz, tá? Usando as técnicas que eu falei, tá? Por que só o aramado? Porque eu não vou me focar mais em fechamento de face, porque isso eu vou deixar para a próxima aula, porque essa aula é muito importante e ela tem que ser rápida para vocês verem esse vídeo várias vezes, porque eu acho que esse é o principal passo da modelagem, a gente pegar esse processo. E eu deixei um vídeo aqui de uma galerinha aqui modelando com aquelas canetas. Deixa eu voltar ela aqui, porque soltou, foi muito rápido, bicho. Bom, enfim, aqui, ó. Primeiramente essa caneta ela desenha o aramado da coisa, né? Isso foi o que a gente fez na faca.
Depois, basicamente, a pessoa só vem, tipo, completando as faces, ó, tá vendo? Ele fez o aramado do Charmander e depois ele vem completando as faces. E é dessa forma que é feita a modelagem de caixa. Nada mais é que usar essa caneta no Blender, tá ligado? Ele tá basicamente pintando, depois ele vai passar uma massinha, né? E vai alisar tudo e vai modelar um Charmander, tipo, partindo do aramado em torno. Então, basicamente, a gente faz primeiramente os aramados da modelagem, tá? Ah, ele tem um Charmanderzinho, ficou bonito. Será que é caro uma caneta dessa? Quero comprar. Nossa, eu vou ter vários Pokémon. Tinha certeza que você ia falar isso. Quero essa caneta, tá? Mas é uma ótima exemplificação, tá? O comando merge não resolve? Também resolve. Também resolve, comando merge. Comando merge resolve. Tá. Deixa eu só voltar, vamos ver se o comando merge resolve também. Tá, peguei tudo, apertei enter. By distance, aqui ó, era a mesma coisa. Mesma coisa que ele me falou aqui, ó. É exatamente a mesma coisa. Bem-vindo às minhas aulas. As minhas aulas são muito boas, tá? É exatamente a mesma coisa. A gente também tem aqui, ó, o comando da Live, que é o comando M, né? Que é o mais simplificado de todos. Resolve. Obrigado. Você. A gente tem o comando M, que também faz a mesma coisa que eu fiz bindando, só que de uma forma muito mais prática e dinâmica, né? Obrigado. Muito obrigado. Agradeço demais, do fundo do coração. Tá aqui, tá tudo ali, ó. Seleciono tudo, aperto só o M aqui, ó. Eu falo by distance, marge by distance. Ou você pode chegar do jeito mais idiota do mundo, que nem eu, vim clean up aqui, aí bindo uma tecla. Enfim. Tá aí. A aula foi essa, tá? Alguma coisa? Alguma coisa? Vocês querem tirar alguma dúvida? Você pode falar. Eu posso até liberar aqui o voice, porque... Cara, esse teve que ser... Teve que ser rápido, mano. Porque a extrusão pô, é o principal passo, eu acho, sabe? É tipo... Ah, eu tô aprendendo a andar de skate, aprendi a dar olho, sabe? Tipo, é o principal. Tô andando de bicicleta, aprendi a ficar equilibrado. A extrusão acho que é o principal passo, né? A gente só fez extrusão de vértice, tá? Depois eu vou mostrar faces, porque aí quando eu falar de face eu vou ter que falar de fechamento de face, né? Porque fechamento de face é aquilo, a gente pega, fecha uma face, né? Vai criando as facezinhas. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, tá? Não se preocupem. Vou parar de gravar, porque eu acho que não tem dúvidas pertinentes.